O que a gente se propôs a fazer rapidamente dentro do tempo que a gente tem é estudar um pouquinho de Hassidut dentro da fonte. Então aqui vocês têm uma Amar, uma explicação profunda do Rebbe, que foi dita na data de hoje, Yud Tet Kislev. Tem mais, Rabino? Eu te dei todos os que eu tinha. Tem uns 15 aí. Duas, que a gente pediu só 15. Aqui, vamos dar uma Tá. Isso. Tem mais aí? Tá. Então vamos lá. O nome desse mamar é Amar Avoshaya Tavshin Lametet. E o contexto dele é o seguinte. A data de hoje, há cerca de 200 anos atrás, foi quando o primeiro Rebbe, o Alter Rebbe, recebeu permissão celestial de espalhar as coisas mais lindas, as pérolas da Torá, sem restrição nenhuma. Essa é a ideia de libertação do Rebbe. Não é só uma libertação física como espiritual. Em 1978, o Rebbe falou este Maamar, que foi dito na data do dia de hoje, o Tet Kislev, e o assunto dele, entre outras coisas, como nós vamos ver, é a importância dessa data, mas não só do dia, a ideia de como que o dia de hoje está ligado diretamente com Jerusalém. E para quem viveu o noticiário do dia de hoje, sabe que realmente está ligado. De forma muito profunda. Não apenas fisicamente, como até mais do que isso. E é isso que a gente vai ver, entre outras coisas, nesse mamar. Esse mamar foi dito pelo Rebbe em 78, e ele começa com as palavras Amar Avoshaya, Ma'irtiv Tzikat Pizrono Beisrael, Tzedakah Sechadash Baruch Beisrael, Shibizral Ben Omot. O episódio que ele trata aqui é o seguinte. O casamento do Rebbe aconteceu em 1928. É muito tempo atrás. E o casamento do Rebbe foi alguns dias antes de Yutet Kislev, da data de hoje. Então, por ocasião dessa data, o seu sogro, o Rebbe anterior, falou um Maamar. O Rebbe pegou o tema desse Maamar que ele ouviu no casamento, no seu casamento, e expandiu um pouco mais nesse estudo que a gente vai fazer agora. Então, nesse Maamar, ele começa explicando o seguinte. Há um trecho nos profetas, no livro de Shoftim, Juízes, que fala sobre uma mulher muito especial, uma das 7 profetisas, chamada Dvorá, a profetisa e a juíza Débora. Para quem conhece um pouquinho a história dela, Débora viveu numa época muito conturbada, onde o povo de Israel as tribos já estavam vivendo em Israel, cada uma tinha o seu território, e essas tribos tinham uma coisa em comum, que todas viviam separadas. Eram pequenos estados, próximos um do outro, mas cada um era independente. Ainda não havia um rei sobre todo o povo de Israel. Isso vai acontecer bem mais tarde, na época depois do rei Shaul, David, mas nessa época você tem, em momentos chaves, aparecem líderes que vão liderar, que vão juntar todo mundo. Por um lado, eles estão em plena conquista da terra de Israel. Por outro lado, o povo de Israel não consegue ser um conquistador. Por natureza, nós somos muito generosos. Então, a gente não consegue fazer aquilo que Deus mandou, que era de herdar plenamente a terra de Israel. E a gente permite que alguns povos permaneçam ali. Qualquer um diria, bom, tudo bem. Na prática, a Torá nos disse claramente que nós, naquele momento, tínhamos que ter uma outra atitude. E por causa disso, nós tivemos, na época dessa profetisa Dvorá, algumas coisas estranhas. Exemplo, você não podia viajar, naquela época, numa estrada normal em Israel,
você corria o risco de ser apedrejado pelos inimigos. Você tinha que tomar cuidado quando você ia pegar água no poço. Você podia levar uma flechada. Consegue imaginar viver assim? Isso, em bom português, chama-se terrorismo. E se a gente acha que está acontecendo hoje em Israel, já acontecia há 3.000 anos atrás em Israel, quando a gente não fez o que tinha que ter feito. Tá? Muito bem. Finalmente, Dvorá, a profetisa, consegue juntar o povo e eles vencem os inimigos e finalmente eles têm paz. Ou seja, a gente descobre que nós temos que herdar plenamente a terra de Israel. Não podemos abrir mão daquilo que Hashem nos deu, senão isso se volta contra a gente. Muito bem. Dvorá comemora esse episódio com um cântico, Shirat Dvorá, o cântico de Dvorá. E nesse cântico tem uma frase. E a frase é o que está aqui na página 2. Mikol mechatzetzim ben mashavim, sham itanu tzidkot Hashem. Em vez de ouvir o barulho dos inimigos, as flechas e tudo mais, agora a gente pode relatar, falar da tzedakah, das bondades de Hashem conosco. Tzidkot pirzono beIsrael, o fato de Hashem, a bondade de Hashem fazer com que a gente possa viver em cidades abertas em Israel. Ou seja, na época era um perigo. Então as pessoas tinham que se proteger, tinham que botar muros, enfim. E agora, finalmente, podemos viver em cidades sem muros. Por quê? Porque agora já não tem mais perigo. Agora a gente conseguiu vencer os inimigos, a gente pode ficar tranquilo em qualquer lugar, pegar água de poço, ir para a cidade, enfim, e tudo mais. Podemos ficar tranquilos. Todos foram, então, finalmente, todos vão poder ir para as cidades. Essa frase, Tzidkot pirzono beIsrael, a bondade de Hashem de permitir que a gente possa voltar para cidades abertas em Israel, explica Rav Oshaya na Gemara. O que significa a bondade de Hashem que nos fez voltar para cidades abertas? Leia de uma forma um pouquinho diferente. Tzedakah asa kadosh baruch hu beIsrael shepizram leben haumot. Em vez de ler pirzono, leia pizrono. Deus fez uma grande bondade com o povo de Israel, espalhando a gente entre vários povos. O Rashi, o comentário clássico da Gemara, explica o que quer dizer uma bondade que Hashem fez. Isso chama-se galut. Isso é o exílio. É o contrário do que a gente gostaria. A gente gostaria de estar todo mundo junto, no mesmo lugar, em Israel. E aí vem a Gemara e fala, não, Hashem fez uma grande bondade de espalhar a gente pelo mundo. Por quê? Então o Rashi explica, muito simples. Porque aí quando você é perseguido em um lugar, tem uma comunidade em outro lugar que não está sendo perseguida. E aí você consegue fugir de um lugar para outro, ou eles podem te ajudar. Então isso de espalhar a gente, no fundo, é o que garantiu a sobrevivência da gente no galuto. Então é um motivo de agradecimento, por mais que pode parecer esquisito. Muito bem. Aparentemente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que o Rav Oshaya falou, ele pegou uma palavrinha no meio do passuco e viajou. Parece isso. No Mamar, o Rebbe explica que aqui, o Rebbe anterior fez questão de explicar que essa ideia de que o fato de a gente viver espalhado ajuda a nossa sobrevivência não é só fisicamente. Isso acontece também espiritualmente. Isso foi o acréscimo do Rebbe anterior. O que quer dizer isso? Você tem judeus que vivem em países onde eles podem cumprir mitzvot e podem estudar a Torá tranquilamente. Mas também existem comunidades, existem pessoas e Yehudim que vivem em lugares onde eles não têm essa liberdade. Eles não podem fazer mitzvot, não deixam fazer mitzvot, enfim, não têm condições de fazer mitzvot. E aí então o Rebbe anterior explica que quando aqueles Yehudim que estão no lugar que eles podem fazer mitzvot, que eles podem estudar a Torá, eles estudam a Torá, eles fazem mitzvot, isso dá força, isso traz sobrevivência para aqueles Yehudim que não podem fazer mitzvot.
E aí então eles conseguem ter força para aguentar esse período difícil de Galut e finalmente poder superar essas dificuldades. Isso foi o que o Rebbe anterior explicou em relação àquilo que a Gemara disse. E o Rebbe, o nosso Rebbe, acrescenta um detalhe importante. Não só isso acontece quando você tem países onde a gente está livre e países onde a gente não está livre, que aqueles que fazem mitzvot, onde você pode fazer mitzvot, isso ajuda espiritualmente aqueles que não podem fazer mitzvot. O Rebbe acrescenta também se você está no mesmo país, mas tem alguns judeus que estão presos e tem alguns judeus que estão livres. E aqueles judeus que estão presos não conseguem fazer mitzvot. Se pergunta, mas ele vive no Brasil, ele vive nos Estados Unidos, ele vive em Israel. Por que ele está preso? Por que ele não consegue fazer mitzvot? E o Rebbe explica, porque ele está preso pelo seu próprio Yetzer Hara. A sua alma animal não lhe deixa fazer mitzvot. Então ele diz, saiba, que quando os outros judeus, que o seu Yetzer Hara não os prende tanto assim, eles fazem mitzvot, isso dá força para aqueles outros superarem o seu Yetzer Hara. E aí o Rebbe explica que, na verdade, aqui há uma troca de energia entre todos nós. Por quê? A mitzvah que um faz facilmente, o outro não faz tão facilmente. E a mitzvah que o outro faz facilmente, o outro não faz tão facilmente. Porque o Yetzer Hara de um prende para uma coisa e o Yetzer Hara do outro prende para outra coisa. E aí então, quando cada um usa ao máximo a oportunidade, a liberdade que ele tem, cada um capricha naquela mitzvah que ele consegue fazer, aquilo que ele consegue estudar, sem medo, ele ajuda o outro também a superar as suas dificuldades. Então, o que o Rebbe acrescenta é que não se trata apenas de uma coisa física, espiritual, real. Cada um caprichando na sua mitzvah está dando força para um outro fazer melhor a sua mitzvah também. E isso está acontecendo o tempo todo. E não é só quando os judeus estavam na Rússia, ou estavam presos na Síria, ou em algum outro lugar. Isso está acontecendo todo dia. Isso está na tabelinha da página 4, para quem quiser dar uma olhadinha, tem uma tabelinha que explica isso muito rapidamente. Então, a ideia aqui é de que quando dois Yehudim se juntam para fazer uma mitzvah, é dois Yetzer Hatov contra um Yetzer Hara. Aí vocês vão me dizer que essa matemática não está muito certa. Pelo menos deveriam dizer. Por quê? Porque cada um de nós tem um Yetzer Hatov e um Yetzer Hara. Sim? Então, se duas pessoas se juntam para fazer uma mitzvah, a matemática continua 2-2. Por que isso quem falou foi o Mittler Rebbe, o segundo Rebbe. Por que quando dois Yodim se juntam, são dois Yetzer Hatov contra um Yetzer Hara, então com certeza vai dar certo, porque a alma animal, a alma da gente, o nosso lado Yetzer Hara, chama-se Ani mal. Sim? Claro. Por que chama-se alma animal? Porque o Ani é mal. Certo? Quando a pessoa só pensa Ani, eu, é egoísta, aí é mal. Sim? Então o Yetzer Hara é egoísta. Mas o Yetzer Hatov, não. Por isso que o Yetzer Hatov pode se juntar com outro. Mas o Yetzer Hara não consegue se juntar com ninguém. Então quando duas pessoas, um dá força para o outro para fazer mitzvot, com certeza vai dar certo. Porque as duas almas animais não conseguem se juntar, mas as divinas sim. Então é isso que ele está dizendo, que através disso, Hashem está dando uma força, uma tzedakah muito grande para a gente. Por que ele usa, porque ele usa a palavra tzedakah? Em hebraico, tzedakah significa dar dinheiro para alguém. E a gente já explicou antes que isso não é bondade. Isso é justiça. Se Hashem lhe deu X,
ele espera que você tire do seu X e dê para quem precisa. Então isso daqui é justo, é tzedakah, da palavra tzedek. Muito bem, ele explica aqui que tem vários graus de tzedakah. E em vários livros se explica que um dos mais elevados graus, a tzedakah mais importante, não é apenas dar de comer, ou dar de beber, ou ajudar uma pessoa quando ela precisa de dinheiro. Existe uma coisa chamada pidyon shvuim, resgatar alguém que está preso. Então, se alguém está preso, alguém foi feito refém, e você paga o resgate e liberta essa pessoa, você deu vida para a pessoa. Então, esse é o nível de tzedakah mais elevado. Então, quando ele chama a ideia de que Hashem conectou a gente de tal maneira que quando uma pessoa faz uma mitzvah, isso ajuda uma outra pessoa a fazer mitzvah, isso é um resgate da alma divina. Cada um de nós está resgatando, ajudando um ao outro a liberar, a dar força para a sua alma divina poder fazer a sua missão. E aí o Rebbe conecta isso com o tema do dia de hoje. Existe uma profecia sobre Jerusalém. A profecia usa a mesma palavra desse pasuk. Rav Oshaya disse que Deus fez uma grande tzedakah. Por quê? Porque ele espalhou a gente em todo o mundo, baseado no pasuk que fala sobre tzidkot pirzonó. E tem um pasuk que diz que no futuro, prazot teshev Yerushalayim. No futuro, quando Mashiach chegar, Yerushalayim vai ser uma cidade sem muralhas. Não vai ter limite para Yerushalayim. E Rebbe explica que isso tem a ver com o que a gente falou agora. Dentro de cada um de nós existe uma Yerushalayim. E essa Yerushalayim, ela está cercada, está meio presa. E a gente precisa liberá-la, abri-la, para que ela mexa com tudo que a gente faz na vida da gente. Vamos entender um pouquinho no mundo físico como é que funciona. Por que Jerusalém para a gente é um lugar tão especial? Então, fisicamente, o mundo começou em Jerusalém. O que significa isso? O lugar onde ficava o Aron HaKodesh, a Arca Sagrada, dentro do Beit HaMikdash, era uma pedra. E esse Aron HaKodesh ficava em cima de uma pedra, uma rocha enorme, chamada Even Hashtiah, pedra fundamental. O que tem de tão especial nessa pedra? Quando Deus criou o mundo, primeiro surgiu o mundo espiritual. E depois do mundo espiritual, condensou-se e chegou-se ao mundo físico. O primeiro objeto físico que foi criado neste mundo, a primeira coisa que surgiu fisicamente, foi essa pedra, esse Even Hashtiah, que é o meio termo entre o mundo espiritual, que vai se condensando, e o mundo físico, que vai surgindo a partir daí. Então, ela é o ponto de conexão entre o espiritual e o material. Por isso que o lugar mais sagrado do Beit HaMikdash era ali. É onde há a conexão entre o material e o espiritual. Que esse é o lugar do Aron HaKodesh. E esse é o lugar mais sagrado dentro de Jerusalém. Então, Jerusalém é o lugar de onde surge, de certa forma, todo mundo fisicamente. E toda a energia, toda a Kedushá, a santidade do mundo espiritualmente. Porque é ali que está o lugar mais sagrado do mundo. Ali está o Aron HaKodesh. Quando se fala que dentro de cada um de nós tem Jerusalém, então vamos lá. Pergunta do dia. Quem aqui já visitou Salvador? Salvador, conhece Salvador? Muito bem. Em Salvador tem um elevador, como é que ele chama? Ele faz o quê? Mas serve para quê? Por que tem que ter um elevador dentro de uma cidade? Porque tem a cidade alta e tem a cidade baixa. É assim?
Jerusalém é igualzinho. Tem a cidade alta, chama-se Yeru. E tem a cidade baixa, que chama Shalem. Então você vai encontrar na Torá que Avraham Avinu, depois de uma guerra, enfim, vai encontrar um rei que é um tzadik, uma pessoa muito especial, Malkitzedek, rei de Shalem. Lá tinha uma yeshiva, a yeshiva dos descendentes de Noach, de Shem, Vaever, onde Avraham estudou, onde Yaakov eventualmente estudou, Yitzhak, enfim. Isso era na cidade baixa. Depois Hashem falou para Avraham, pega teu filho e leva para o Har HaMoriá, para o Monte Moriá, e faça ali um sacrifício, faça ali um altar, e ali ele sacrificou quase Yitzhak. Sim. Aonde fica esse lugar? Essa é a cidade alta, é o lugar do Beit HaMikdash. O lugar onde havia o Beit HaMikdash é o lugar onde Hashem mandou Avraham pegar Yitzhak e sacrificar para Hashem. Então você tem a cidade alta e tem a cidade baixa. A cidade alta é Yeru e a cidade baixa é Shalem. Por que é Yeru? Porque Avraham, depois daquele momento em que Hashem aparece para ele e fala, não precisa sacrificar o teu filho, isso foi um teste, você passou no teste. Então Avraham diz, Behar Hashem Yerae. Esse lugar, nessa montanha, Hashem pode ser visto. Vem da palavra Yeru, que é a ideia de visão. E Shalem já era o nome da cidade lá embaixo. O que significa a Yerushalayim, que está dentro de cada um de nós? É ter Yirá Shalem, Yirat Shamayim Shleimah, ter o temor a Deus completo. Só que essa palavra é muito infeliz, porque em português, quando a gente fala sobre temor, a gente fala sobre medo, e aqui não tem nada a ver com isso. A ideia aqui é de respeito, a ideia aqui é de admiração. Dentro de cada um de nós existe uma Yerushalayim perfeita, completa. Dentro da alma da gente existe uma admiração, uma conexão, um respeito muito profundo para Hashem. Porque afinal de contas tem um pedaço de Hashem dentro de cada um de nós. Essa é a alma divina. E essa é a Yerushalayim que está dentro da gente. E ela está murada, ela está fechada, ela nem sempre ela se manifesta para fora, ela está lá no fundo da gente. De vez em quando a gente dá expressão para essa admiração, para esse respeito para Hashem. Por quê? Porque é muito mais fácil amar a Deus. Porque amor é romântico. Sim, é mais. E não compromete. Você fala, eu te amo, e não faz nada. Não é assim? Não, já falou, eu te amo, pronto, não precisa fazer mais nada. Respeito é fazer. Sim? Ou seja, não pode existir amor sem respeito. Então, a ideia é de que esse respeito profundo leva a gente a atuar, a fazer. Eu não digo apenas, Hashem, eu te amo, você é tudo para mim. Significa, Hashem, eu vou fazer tudo que você mandar. Por quê? Eu não apenas te amo, eu te respeito. Se é isso que você quer, é isso que eu vou fazer. Então, nesse momento, essa irá, esse temor, que na verdade é o respeito, ele vai afetar não só o coração da gente, não vai ficar apenas preso dentro das muralhas do coração lá dentro, como o próprio pastor diz, no momento que cada um de nós fizer aquilo que a gente falou antes, cada um vai caprichar nas suas mitzvot, no seu estudo de Torá, para poder, com isso, dar força para os outros poderem fazer mais. Isso vai ajudar a revelar dentro de cada um de nós a Yerushalayim, que já está lá dentro, mas que está fechada. Então vai ter prazot teishev, vai se abrir as muralhas, e essa admiração para Hashem, esse respeito para Hashem vai se espalhar e sair do coração, e se espalhar pelas mãos, pelos pés, pela fala da gente, pelas atitudes da gente. Então a gente vai mudar a nossa forma de agir, não só a nossa forma de sentir. E é isso que ele termina dizendo no Mahamar, que a ideia é de que no futuro Yerushalayim vai se espalhar por toda a terra de Israel, e toda a terra de Israel vai se espalhar pelo mundo inteiro. A ideia é de que esse conceito, essa conexão da gente com Hashem, que já existe dentro de cada um de nós,
não vai ficar escondida dentro de nós, as muralhas vão cair e elas vão se espalhar, assim como a gente fazendo mitzvot, cada um traz energia para o outro, finalmente a gente vai ter o mérito de ver que essa energia vai se espalhar pelo mundo inteiro, e aí, então para Zot Yerushalayim, a Yerushalayim que está dentro de cada um de nós vai se espalhar para fora, e a gente vai poder estar todo mundo junto em Yerushalayim com Mashiach, Bimera, Biameno, Amém.